O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda prodidão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Na primeira leitura desta liturgia, São Paulo agradece aos Tessalonicenses, aos quais dirige esta carta, porque acolheram com alegria a sua pregação e acolheram como palavra de Deus. E assim nós agradecemos a Deus que nos dá a oportunidade em cada missa, na primeira parte, acolher a palavra de Deus. Não é uma palavra de um jornal, de um jornalista, mas é a palavra pronunciada por um homem, mas é palavra de Deus. E a palavra de Deus é infalível, é a verdade. E não diga o caminho certo para nós adquirirmos a nossa dignidade e, enfim, a salvação. No Evangelho, Jesus nos adverte, como nos dias passados, para nós não nos preocuparmos, como sempre é fácil fazer, só da aparência, mas que sejamos bem fiéis ao projeto de Deus, nosso Criador. Como é que Deus nos fez? Deus nos fez imagem e semelhança dele. Esta é a palavra de Deus. E quando um artista opera uma obra de arte que nós admiramos, ele quase sempre tem um modelo. E o modelo que Deus Pai Criador teve para nos confeccionar é Jesus Cristo, que é a beleza infinita, a imagem de Deus Pai Criador, a palavra de Deus, o Filho de Deus, enquanto por amor se faria até homem como nós. Então a preocupação de Deus, nosso Criador e nosso Pai, é de deixar resplandecer aquela beleza com a qual Ele entendeu nos criar e que, infelizmente,
o pecado esporcalhou, desfigurou. E o pecado sempre não falha, infelizmente, é gerador de morte. Então, caríssimos irmãos, em base às palavras de Jesus, temos de nos preocupar agora de tirar da nossa vida todas aquelas máscaras que nós costumamos colocar para que resplandeça de novo o esplendor do modelo que Deus teve na frente para criar a nossa vida, a vida de cada um de nós. Vida que externamente no corpo pode até ficar desfigurado como fruto do pecado. Aí doenças, feridas, velhice e outras coisas que desfiguram esta beleza nossa. Mas Deus olha no coração. A alma é muito mais importante do corpo. Tanto é verdade que este corpo, o corpo que nós temos agora, não é o definitivo, que o definitivo Deus vai nos dar no fim do mundo, que vai ser imortal, incorruptível, com as qualidades espirituais, como o corpo de Jesus e de Nossa Senhora. Mas o corpo que nós carregamos agora, todo mundo sabe, vai apodrecer no cemitério. Por cima deste corpo já cadáver morto, que vai se desfazer, voltando a ser pó, nós costumamos construir sepulturas, às vezes sepulturas arquitetônicas, monumentos solenes, mas a realidade não é o que está por fora, como diz Jesus no Evangelho. O que está dentro é podridão, ossada. Deus quer então que nós visemos a verdadeira dignidade que nós temos de carregar conosco. É a presença de Jesus. Pensemos um pouquinho naquilo que nós de verdade somos agora como cristãos. A maioria somos batizados, filhos e filhas de Deus. Somos templo do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, que reina no céu, como nós dizemos, mas que reina no coração de todos batizados e batizadas, que conservam esta dignidade sem desfigurá-la. E somos sacrário de Jesus eucarístico, de Jesus vivo, ressuscitado agora, que nos alimentando com o corpo e o sangue dele, com a Eucaristia, ele faz de nós um ostensório vivo. Do mesmo jeito como Maria carregava Jesus no 9 meses de gestação, era o primeiro tabernáculo sacrário, o primeiro ostensório vivo de Jesus. Então, caríssimos irmãos, isto não é poesia, esta é a realidade da nossa vida cristã. Quanta energia nós gastamos para não só meditar, comemorar, refletir, diria até nos regozijar desta realidade que, repito, não é poesia, é a verdadeira dignidade de cada cristão, quanto tempo e energia nós gastamos para refletir sobre isto e para vivenciar tudo isto todos os santos dias, aguardando a revelação definitiva desta beleza, desta dignidade, quando Deus vai nos colocar na casa dele por toda a eternidade. Esse então o Evangelho que parece um Evangelho muito duro, muito humilhante, diria, que nos adverte de não sermos sepulcros caiados, por fora
muito bonitos e por dentro ossada e podridão. Nós olhemos e reflitamos sobre a coisa mais bela da nossa vida. Num corpo doente, envelhecido, fragilizado, nós carregamos um tesouro inestimável, a nossa dignidade de filhos e de filhas de Deus. Diriam os santos que os anjos da guarda que nos acompanham ficam quase invejando a nossa dignidade, porque eles não têm um corpo, são espírito, e eles não são templo da Santíssima Trindade, e não podem receber o corpo de Cristo na Eucaristia. Nós somos mais bem-aventurados do que os nossos anjos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos a casa da Santíssima Trindade. E na fé, nenhuma dúvida, mas a fé não é uma teoria, é uma situação verdadeira, que acredita em coisas reais, embora ainda invisíveis, mas que existem e convivem conosco. Tudo isto nós podemos aplicar na vida do santo de hoje, Santo Agostinho. Até 33 anos, embora tenha recebido uma educação cristã quando era criança e adolescente, pela Santa Mãe Mônica, hoje Santa Mônica, porém o mundo gritou mais forte do que a voz da própria mãe e se jogou nos prazeres do mundo, até nas ideologias que ele cultivava. Um rapaz muito inteligente, ele procurava sempre não a verdade verdadeira, que Jesus Cristo, que uma pessoa, mas o que podia aumentar nele o prazer, confundindo o prazer com a felicidade. Mas ele procurava a felicidade, mas o mundo lhe oferece prazeres. Aí se deixava enrolar por esta situação que vivia no mundo. Até 33 anos, quando as lágrimas da própria mãe Mônica chegaram a fecundar nele o que ela tanto esperava, uma aproximação de Jesus. Quando, depois de ter procurado alhures em qualquer outra teoria e filosofia, a verdadeira verdade se defrontou com Jesus, Jesus Cristo. Ele é a verdade, ele é a luz que ele procurava nas pessoas, nas mulheres, nos bens materiais deste mundo. Ele até que enfim a encontrou numa pessoa, em Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí mudou completamente a vida de Agostinho, o grande doutor da igreja. Talvez não nasceu ainda uma pessoa mais aprofundada, mais compenetrada, mais vivenciada em toda a riqueza da doutrina cristã e da pessoa de Jesus, que é a vida de todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Caríssimos irmãos, nós somos agostinhos? Não. São pecadores e pecadoras. Como é possível que Deus, na sua onipotência, consiga, usando certamente a caridade, o amor, a perseverança, as lágrimas, o sofrimento, as orações da mãe Mônica, como é possível que Deus se transforme um pecador tão concretizado na matéria, no materialismo deste mundo, e um grande santo, doutor da igreja, que é uma grande luz que ilumina todos os séculos até o fim do mundo, obra de Deus. A Jesus nada é impossível. Agora, conclusão.
Se Jesus foi capaz de transformar o grande pecador Agostinho no grande santo e doutor da igreja, Santo Agostinho, porque nós não deixamos a Jesus fazer o mesmo milagre? Todos nós somos chamados à santidade universal, diz o Concílio Vaticano II, e a vocação de todos para sermos santos e santas. Não precisa que o Papa, com a autoridade dele, nos declare santos e santas, canonizando o nosso nome e colocando no calendário dos santos. Não precisa isto, mas na realidade, cada batizado e batizada pode e deve ser santo e santa, porque nós somos casa da santidade, que é a Santíssima Trindade. Deixemos então o Espírito Santo fazer esta obra que ele operou em Santo Agostinho. A ele nada é impossível, e não somos piores ou diferentes de Agostinho. São pecadores como ele, mas deixemos o Espírito Santo de fazer o outro milagre que operou em Santo Agostinho, de fazer de cada um de nós santo e santa do tempo de hoje, para a glória de Deus e para a nossa alegria, porque a santidade será a garantia da nossa glorificação eterna na casa do Pai, junto com Jesus e Nossa Senhora. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós do alto do céu e acompanhai o nosso esforço para um dia nos encontrarmos santos e santas junto com vocês lá no céu por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.